Muito bem, nobres alunos, de volta para a segunda parte da aula do domingo. Hoje, o último dia da disciplina de Gestão Aplicada 2, para a turma Itapipoca 19, de Eletrotécnica, os melhores. Sou o professor Eric Brasil, estamos aqui pelo CETEP. Dando continuidade à nossa revisão, não é? Então, temos aqui assuntos que são pertinentes à disciplina e que serão cobrados na nossa prova, na nossa avaliação de hoje. Temos a administração clássica, não é? A chamada administração clássica, onde um engenheiro chamado Henri Fayol, engenheiro que nasceu na Turquia, mas que desenvolve seus trabalhos na França, ele também tem pontos em comum com a administração científica, por exemplo, a engenharia aplicada. E ele tem pontos que complementam a administração científica. A teoria clássica, a administração clássica não é igual à administração científica, mas ela é complementar, certo? Então, uma complementa a outra, não é? Nós temos aqui uma passagem que é inspirada nos modelos militares e religiosos de administração. Como eu já disse antes, né, já frisei várias vezes, para o Henri Fayol, as empresas eram muito parecidas com quartéis e com conventos. Né? Parece até um paradoxo, né? Uma contradição, mas, na verdade, sim. Se você observar um quartel, ele tende a ser muito bem administrado, ou uma força armada só é eficiente se for bem administrada. E uma congregação religiosa também, né? Um convento também, quer aprender a administrar, vai falar com a madre superiora de um convento de freiras, ou vai falar com uma ordem religiosa, por exemplo, os franciscanos, vai falar com o dirigente da Igreja Católica ou da Igreja Adventista, não é? Procure essas lideranças e você vai observar que lideranças religiosas desenvolvem também o planejamento, a organização, a direção e o controle. E, baseado nisso, o Henri Fayol ele aplica tudo isso para as empresas, para as indústrias, para a administração empresarial, vamos dizer assim. Né? Claro que os objetivos podem ser diferentes, mas a estrutura é muito parecida. Por exemplo, tem um organograma, né? Existe organograma nas empresas, nos exércitos, nas igrejas, tem hierarquia, existe hierarquia nas igrejas, nos exércitos e nas empresas, tem departamentos e setores, também existem departamentos e setores nessas instituições, certo? Então, o foco é na estrutura da empresa como um todo, mas ele também parte do ponto de vista da motivação ser a motivação econômico-financeira. Né? Fayol ele desenvolve vários princípios de administração e, com ele, a administração ela passa a ser subdividida. Antigamente, o administrador fazia tudo, porém, com Fayol, ele entende que deve haver uma especialização no trabalho. Um profissional vai lidar com a administração geral, o outro profissional vai lidar com o setor financeiro, o outro vai lidar com o setor contábil, o outro vai lidar com o setor comercial, o outro vai lidar com o setor de produção, certo? O outro vai lidar com o que ele chama de setor técnico. Então, ele faz essa subdivisão tal qual se faz também nas organizações militares e religiosas. Ele traz esse conteúdo, ele traz esse conhecimento e muitos desses princípios para as empresas também, certo? Até aqui alguma dúvida, meus amigos, sobre a administração clássica? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer adicionar alguma coisa? Então, vamos prosseguir, não é? Dentro do nosso estudo, nós abordamos ainda a administração humanizada. Esta bem diferente da abordagem clássica, da administração científica e da administração clássica, né?
Aqui eu já trago a psicologia para as empresas. Elton Maio foi um psicólogo que lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, lá num bairro chamado Hawthorne, desenvolveu pesquisas e desenvolveu experimentos, né, para se verificar se as condições de trabalho influenciavam a produtividade das pessoas, dos trabalhadores. Por exemplo, será que um ambiente barulhento, um ambiente mal iluminado, um ambiente que tem muita pressão, um ambiente onde as pessoas não têm acesso à segurança, um ambiente onde não há valorização do ser humano, existe ali ou vai existir ali uma boa produtividade? Então, o Elton Maio e os psicólogos organizacionais fizeram pesquisas nesse nível, tá certo? As condições de trabalho influenciam a produtividade? Nós sabemos que sim, influenciam, certo? Porque a administração humanizada, obviamente, tem um foco no ser humano, foco nas necessidades humanas, né? No homem social, no homem que vive em sociedade, no ser humano em sociedade. Aqui nós dizemos abertamente que o ser humano não é uma máquina, não é um robô, mas sim um ser emocional, biológico, psicológico, dotado de necessidades e pode ser muito produtivo, desde que eu garanta as condições satisfatórias do ambiente de trabalho, tá certo? Então, temos aí a administração mais humanizada. E alguns outros estudiosos da psicologia, como Maslow, Abraham Maslow, desenvolveu a hierarquia das necessidades, né? Das necessidades humanas. Maslow, ele estabelece aí uma pirâmide ou triângulo em que ele escalona as necessidades do ser humano, que nem sempre eram observadas pela administração. Muitas vezes as pessoas morriam ou adoeciam ou tinham problemas ocupacionais por conta do estresse, por conta da fadiga exagerada, do cansaço, da exaustão, ou porque não eram respeitadas as questões de segurança ou questões sociais, né? Ou mesmo as questões de estima humana, de autoestima do ser humano. E aí o Maslow ele vai dizer que o ser humano tem necessidades fisiológicas, né? Ele vai olhar para a fisiologia humana, você precisa se alimentar, você precisa repousar, você precisa ir ao banheiro, né? Você tem necessidades fisiológicas, a fisiologia humana precisa ser respeitada, porque senão não adianta. Mesmo que você ganhe um alto salário, mesmo que você tenha um ambiente de trabalho promissor, mas você precisa dar manutenção ao seu próprio organismo. Até as máquinas precisam de manutenção. Avalie o corpo humano, não é verdade? Depois de satisfeitas essas necessidades, nós passamos a ter, o ser humano passa a ter, o trabalhador passa a ter necessidades de segurança, né? Por exemplo, a necessidade de segurança no trabalho. É muito estressante você ir para um ambiente de trabalho e ficar pensando, será que eu vou sair inteiro da empresa? Será que eu vou perder um braço, um dedo, uma mão? Será que eu vou me acidentar? Então, garantir essa segurança no espaço de trabalho é muito importante. Garantir segurança psicológica também é muito importante. Às vezes você trabalha numa empresa, você trabalha o mês inteiro, mas você não tem a segurança de poder receber o seu salário em dias. Isso é muito ruim, não é? Tem empresas que não conseguem respeitar esse calendário e acabam pagando com atraso. Isso gera estresse, isso gera insatisfação, isso gera insegurança psicológica e insegurança material, financeira para os trabalhadores, certo? Então, você se preocupa com essa questão também, não é? Segurança da propriedade, às vezes você precisa levar os seus objetos pessoais para a empresa e não tem ali um ambiente adequado para que você possa guardá-los, uma mochila, um pacote, por exemplo. Algumas empresas trabalham com armários, né? Alguns com cadeados, onde você pode ali também garantir um pouco da sua propriedade. Aqui fala-se da segurança de uma maneira geral, certo? E quando você tem satisfeitas essas necessidades fisiológicas de segurança, você passa a ter necessidades sociais, né? Você tem necessidades de amizade, de fazer parte de um grupo ou de uma equipe, né? São necessidades que são humanas. Muitas vezes nas empresas nós
ficamos mais satisfeitos quando nós estamos entrosados com os colegas de trabalho, quando nós temos ali também um ambiente que é um ambiente social. É claro, você não vai para a empresa para se divertir, você vai para trabalhar. Mas é muito melhor você trabalhar num ambiente onde ali você se sente bem junto com seus colegas, com seus parceiros de trabalho e até com seus superiores, né? Às vezes, ali no ambiente da empresa, você cria uma situação que no final de semana tem uma confraternização, tem o time de futebol da empresa, tem um churrasco de tempos em tempos, uma confraternização natalina. Isso gera um clima bom, né? Um clima social dentro da empresa, né? Depois de satisfeitas as necessidades fisiológicas, de segurança e sociais, você passa a ter necessidades de estima, ou de autoestima, ou de status, ou de reconhecimento, né? Às vezes você está há muitos anos na empresa e você sente a necessidade de ter o seu trabalho reconhecido, não apenas em relação à remuneração, mas de você se sentir realmente útil, de você se sentir realmente parte de algo importante, de você se sentir realmente produtivo. E algumas empresas observam isso, e aí fazem premiações, e aí fazem aquela, vamos dizer, colocação do funcionário do mês, né? Coloca o seu retrato ali. Muitas empresas fazem isso, e muita gente acha que é bobagem, mas faz, de fato, a diferença, não é? Aquilo acaba estimulando muitas pessoas. Nem todo mundo liga para isso, mas a maioria das pessoas gosta de ter reconhecido, de ter elogiado o seu trabalho, quando isso, de fato, é verdade, conduz com tem a ver com a condução de uma boa relação, né, ali, de reconhecimento, de prestígio para com os seus colaboradores, certo? Quando você tem as necessidades fisiológicas respeitadas, as de segurança, as sociais e as de estima, você passa a ter a necessidade de realizações pessoais. É aquela formação que você sempre quis ter, se formar eletrotécnico, se formar engenheiro, ou aquela viagem que você sempre quis fazer, conhecer a Europa, ou conhecer a América do Sul, ir lá para o Chile, deserto de Atacama, e ver as estrelas pelos melhores observatórios astronômicos. Quer dizer, cada um tem os seus projetos, ou de ir para uma Olimpíada, né? Ou mesmo de desenvolver algo pessoal, né? Adquirir a casa própria, ou ter aquela, vamos dizer assim, a propriedade que você sempre quis ter. Isso é muito subjetivo, depende de cada ser humano. Cada ser humano tem o seu sonho, não é? E quando você tem a sua fisiologia respeitada, quando você tem a sua segurança respeitada, quando você tem a sua vida social organizada, quando você tem o seu status social e seu reconhecimento, você vai em busca das suas realizações pessoais. E se você puder fazer isso em equilíbrio com a vida empresarial, profissional, vai gerar, com certeza, um ser humano mais produtivo. Assim pensa Maslow, assim é abordado na administração humanizada, certo? Então, até aqui, meus amigos, alguma pergunta, algum comentário, algum complemento, alguma participação adicional, né? O Paulo Silas já quer saber onde é o churrasco, né? Isso vai depender aí da turma, né? A turma pode já se entender como um processo humanizado e começar a formar amizades, né? Isso é bom, porque isso torna o grupo e a equipe coesa e a turma fica motivada, né? O Roberto Luceno e o Paulo Silas, como líderes da turma, têm essa missão de organizar o churrasco ou alguma atividade que possa unir, agregar, estimular os colegas a permanecerem juntos, e pode até dizer que isso é um exemplo de administração humanizada. Se na prova cair alguma questão sobre a administração humanizada, você pode falar sobre isso, tá certo? Então, é uma maneira lúdica, leve de aprender. O aprendizado não é obrigado a ser uma coisa séria, uma coisa sempre muito formal. Às vezes eu posso, de uma maneira leve, responder uma questão e acertar, e até desenvolver de verdade isso na prática. E pela minha experiência de professor, turmas que fazem isso, que desenvolvem isso, são turmas mais produtivas, são turmas onde tem menos evasão, são turmas onde a gente consegue ver a maioria dos colegas concluindo o curso. Alberto vai falar? Professor, a gente pode até organizar, né? A questão é que vai pagar, porque eu vou pagar um almoço, senão o churrasco vai sair pesado demais.
Isso é muito relativo, né? Quando a gente consegue distribuir os custos, tudo fica mais leve. Vamos imaginar aqui que sejam 20 pessoas ou 15 pessoas, enfim. Quando você rateia, quando você distribui os custos, fica tudo mais tranquilo. A gente fala churrasco, mas às vezes é apenas uma leve confraternização, certo? Então, não é obrigado a ser o churrasco, pode ser uma coisa diferente, um encontro, né? Eu sei que estamos em plena pandemia, mas existem maneiras da gente fazer isso, né, de uma maneira mais segura, não é? E isso certamente estimula a participação de todos. Vocês poderiam até fazer uma videoconferência como essa, independente da aula, marcar um dia, uma noite, um momento em que, pessoal, vamos se encontrar aqui, né, para a gente fazer aqui alguns comentários, organizar as ideias da nossa formatura, da nossa colação de grau, por exemplo. Tem turmas que fazem isso. Nem todas fazem, mas tem algumas turmas, eu já participei, que organizam desde o começo do curso a formatura, ou seja, quando você concluir o curso, fazer ali um momento onde você tem uma confraternização que você chama todos os professores, chama o coordenador geral, chama a coordenadora, e ali você faz um evento, um mini evento, onde você tem até a entrega simbólica do canudo, técnico em eletrotécnica. Alguns fazem até a locação, o aluguel de pecas, né, aquela roupa, e aí você faz aquele momento, certo? Isso não é obrigatório, mas isso estimula, porque tem alguns que contratam fotógrafos profissionais, ou alguns que fazem aquelas plaquinhas, e aí aquela plaquinha ela está dizendo para a sociedade, para o mundo inteiro, que você é um eletrotécnico e que você pode ser convidado para mais oportunidades de trabalho, você lança aquilo nas redes sociais e aquilo tem um peso importante, né? Esse tipo de coisa, né? Pode ser organizado. E isso é uma maneira de administrar, de fazer gestão aplicada, de aplicar esses conhecimentos, de ter uma administração mais humanizada dentro da turma, e faz bem para todo mundo, certo? Professor, isso é caro? Não, de repente você começa a fazer uma arrecadação leve. Vocês criam um pequeno caixa e vão se preparando para isso, né? Certo? Então, tudo depende da vontade, do querer, né? De como a gente vai proceder e aproveitar o nosso próprio curso, certo? Fica aí a dica, né? E eu quero participar. Se vocês fizerem alguma coisa nesse sentido, me convidem, certo? Se estiver disponível, participarei com certeza. Será um prazer. Bom, a ideia é boa, né? Claro que você vai participar, gente. Legal, né? Muito bom. Já que o vice-líder vai fazer o almoço, o líder dava para fazer o churrasco, né? Olha aí o Daniel falando, né? Os líderes vão promover, né? No sentido de organizar, mas aí todos os colegas podem participar, tá certo? Todos os colegas podem contribuir, né? Não é obrigado você contribuir com dinheiro, às vezes você faz o seguinte, um leva a farofa, outro leva a azeitona, outro leva o refrigerante, né? Outro leva o gelo e outro leva meio frango, o outro leva meia linguiça, o outro leva... Enfim, faz uma confraternização que não precisa ser cara, né? O importante é que vocês criem uma situação. Roberto, tem uns que levam só a boca, né, professor? Leva só a boca. Eu vou levar o garfo e a faca, viu? Tem uns que levam a boca, né? Só a boca para comer. Facas, por exemplo, você não vai levar comida, mas você leva os talheres, você leva os pratos, né? Ou então você se voluntaria para depois recolher e fazer a limpeza do local. Enfim, tem várias maneiras de contribuir. Ou então você é um... Eu levo o sal para salgar o churrasco. Muito bem, tá certo? Ou você não faz churrasco. O Nonato leva as carnes, que ele já trabalha no frigorífico. Olha aí, tem muitas opções, né? Muitas opções mesmo. Eu levo o sal, eu me responsabilizo pelo sal, para deixar que o sal eu levo para fazer churrasco. Tem que ter sal também, né? Nonato, leva o Nonato. Legal. É busquisuco, Nonato, viu? Pronto, existem muitas possibilidades, né? A turma ficou... Professor vai levar o quê? E o professor vai levar o quê para o churrasco? Eu irei fazer um discurso motivacional para vocês, né? Ao vivo, presencial, certo? E eu gosto muito de Itapipoca, a terra dos três climas, né? Não sei quais são esses três climas que falam, eu só vejo um, mas assim, dizem que tem três, né? Então, eu quero conhecer os outros dois climas de Itapipoca, né? Vento, sujeira e calor. Eu irei levar só a vontade mesmo de comer. Tem serra, não tem? Pois é. Bom, pessoal, é isso aí para quebrar o gelo, né? Mas vamos dar continuidade, então, à nossa revisão. O Roberto ia falar alguma coisa rapidamente?
Pois é, professor, pensando no bem-estar do grupo, cooperando com a Prefeitura Municipal de Itapipoca e com o governador do estado, Camilo Santana, que faz um ótimo trabalho, vamos organizar um churrasco através das mídias sociais. Eu vou levar carne, eu faço a carne em casa, aí um bota o sal na sua casa, outro bota um prato, outro refrigerante, para cá nas suas casas, né? Se confraternizando. Entendi, tá certo. É uma possibilidade também, né? O importante é confraternizar. É fresco, esse menino. Ei, Roberto, senta para o almoço, todo mundo lá no caqui, tá tudo resolvido. Vamos prosseguir, então. Né? Nobres alunos, se eu perguntar na prova quais são os níveis administrativos, você vai me responder estratégico, tático e operacional. O estratégico envolve a empresa como um todo, é de longo prazo. Normalmente tem a ver com a direção da empresa. O tático são planos mais detalhados de médio prazo, tem a ver com a gerência e com os departamentos da empresa. O operacional é de curto prazo e tem a ver com a supervisão ou com os supervisores, e ele tem a ver com tarefas e atividades isoladas ou tarefas no sentido de pensar em executar, em pôr a mão na massa. Grosso modo, os níveis administrativos são estes: estratégico, tático e operacional. O planejamento também tem esses 3 níveis, certo? O que é planejar? Planejar é programar, antecipar, preparar. Existem vários tipos de planejamento. O planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. O planejamento estratégico geralmente é mais global, é mais geral, né? O planejamento tático, ele tem mais a ver com as gerências, com as coordenações, e o planejamento operacional tem mais a ver com um plano de ação, com a execução. Ele é mais técnico. Enquanto que o estratégico envolve a empresa toda, o tático envolve um departamento todo, o operacional envolve uma tarefa, certo? Então, são 3 tipos principais de planejamento. Para fazer planejamento estratégico, você precisa conhecer, nem que seja de maneira mais superficial, mas todos os departamentos da empresa, os interesses da empresa como um todo. Para fazer planejamento tático, você precisa conhecer profundamente, não todos, mas um setor da empresa. Vou fazer planejamento tático para o departamento de produção ou para o departamento financeiro. Então, eu tenho que entender muito de produção, eu tenho que entender muito de finanças. Já o departamento operacional, ele tem a ver com a execução. Você precisa desenvolver uma ação prática a partir de um plano de ação. Eu vou fazer um plano de ação, um planejamento operacional para a manutenção de uma máquina. Então, eu tenho que ter o conhecimento técnico ali, não é só a vontade. Eu preciso ter o conhecimento de fazer a manutenção propriamente dita, né? Normalmente um técnico com aquela formação ou com aquele conhecimento vai fazer, vai desenvolver. Alguma pergunta, meus amigos, sobre os tipos de planejamento? Ou anteriormente sobre os níveis administrativos? Então, vamos prosseguir. Controle. Vocês fizeram uma atividade sobre controle, então, de certa forma, eu estou revisando novamente. O controle tem a ver com antecipar, com corrigir, com medir, com mensurar, com aferir. Aí você lembra controle de qualidade, controle de entrada e saída, controle de produção. Só que existem 3 tipos principais de controle para a realidade dessa disciplina de gestão aplicada 2. O controle preventivo,
o controle simultâneo e o controle posterior. O controle preventivo, você sabe, ele ocorre antes do problema. A manutenção preventiva, por exemplo, você faz antes da máquina quebrar, do automóvel quebrar, né? Você previne, você antecipa o problema. É a manutenção considerada mais barata e a mais indicada. Muita gente deixa para controlar o problema só depois que ele está ali, que ele já chegou. Não, faça isso antes, faça um controle preventivo, né? Não tem no supermercado, não tem às vezes o funcionário aí tem escrito assim prevenção de perdas, né? Às vezes ali é alguém fiscalizando para que nenhum produto seja subtraído, né? Ou seja, consumido ou tem ali uma perda no supermercado. Tem gente que gosta de chegar lá no supermercado e abrir o iogurte, toma iogurte, é bom. Aí deixa lá a embalagem e não paga, né? Então, precisa haver um controle preventivo para isso, certo? Controle preventivo pode existir em muitas empresas, em muitas situações diferenciadas, certo? Eu sei, por exemplo, que se eu deixar um motor atrelado a uma bomba trabalhar por mais horas do que ele deveria, a vida útil dele vai diminuir, os rolamentos podem estourar, né? Então, o controle preventivo para isso seria muito importante. Não deixar aquela máquina, aquele equipamento ser exaurido, além da sua capacidade. Temos o controle simultâneo, né? Que é interessante ser feito ao mesmo tempo que o problema ocorre, você vai resolvendo. Tem coisas que não dá para antecipar tanto e que eles acontecem que você precisa resolver. Uma esteira de produção, por exemplo, né? Às vezes acontece ali um gargalo, uma interrupção no processo, você precisa corrigir ao mesmo tempo que o processo acontece, né? Controle simultâneo, por exemplo, um avião. O avião está em pleno voo e, de repente, ali teve algum tipo de pane, algum tipo de falha, mas que pode ser corrigido em pleno voo. Então, você não vai esperar. Você precisa corrigir ali. É claro que seria interessante ter sido corrigido antes, mas se não tem para onde ir, você precisa buscar alternativas ali mesmo, né? E o controle posterior, que é feito depois que o problema ocorreu, depois que a coisa foi danificada ou que foi, de certa forma, avariada, né? Você precisa estabelecer ali um controle posterior, que pode ser, por exemplo, uma ação corretiva, né? Ou uma manutenção corretiva de um veículo, de uma máquina, de uma peça, de um equipamento, de um maquinário, ou mesmo de uma prestação de serviço. A gente pensa muito em controle em relação à manutenção de máquinas, de equipamentos, mas também poderia pensar em relação a procedimentos que você desenvolve, tá certo? Bom, o pessoal parece que se animou aqui no bate-papo, né? Bate-good é uma opção também, né? Uma colaboração de todos, é claro. Bom, alguma dúvida sobre o controle, meus amigos? Sobre os tipos de controle? Então, observem que, de maneira geral, muito embora nós tenhamos falado e tratado de muitos temas, o grosso, né, dos conteúdos é o que está colocado aqui, certo? É claro que você poderia também me perguntar, professor, nem tudo está na apostila, né? Porque a apostila não tem necessariamente um volume grande de informações. Controle posterior, professor. Mas é claro que nós fizemos vários comentários e atividades ao longo da nossa disciplina. Por exemplo, falamos aqui de logística, né? Que é uma área interessante e importante para a gestão aplicada, né? E a logística tem a ver com a movimentação, a armazenagem, a distribuição de mercadorias, pessoas ou informação ao menor custo possível. Quando você fala de logística, por exemplo, você fala do transporte, mas não é só do transporte. Você fala de decisões estratégicas. Por que quando eu vou fazer grandes pedidos lá da China, eu não faço pedidos necessariamente para que eles venham de avião? Às vezes eu faço um pedido e demora alguns meses, algumas semanas para chegar. Eles vêm pela via portuária,
né? Eles vêm de navio, em containers. Então, ali é uma decisão logística estratégica. Por outro lado, às vezes, eu prefiro instalar a minha indústria num local onde exista uma malha rodoviária ou ferroviária para que eu possa escoar a minha produção e que essa malha ferroviária ou a rodoviária possa se conectar com a via portuária ou com o aeroporto, não é verdade? Então, isso também é logística, né? Nós vimos trechos daquele filme Náufrago, onde é exibida a empresa FedEx, né, que entrega correspondências, né? E ali é um sistema de correspondências, onde eu tenho entregas pelo planeta inteiro. É uma empresa que trabalha essencialmente com a logística, tá certo? E aí você olha para uma transportadora, também faz um trabalho de logística, né? Existe trabalho de logística interna, quando você trabalha, por exemplo, com as matérias-primas, os insumos, né? Os estoques, certo? De uma maneira geral. Alguma pergunta até aqui, meus amigos? Professor, só um comentário, professor. Você falando de logística, né? A gente está observando esses dias, né? Nessa transportação de vacina, distribuição, né? Tava só me lembrando de você falando dessa parte de logística, né? Sem Como é dúvida. importante ser bem aplicado, né? Calcular tudo direitinho, calcular os horários, tudo direitinho para tá tudo certo, né? E foi muito bem comentado pelo Paulo Silas. Se cair alguma questão sobre logística na prova, você pode citar o momento atual que nós estamos vivendo, né, da operação relacionada com a vacinação, né? É necessário uma logística muito eficiente para que eu tenha não apenas a produção da vacina, mas a distribuição da vacina e o acesso à vacina em países continentais como o Brasil, onde existem milhões de habitantes. Eu não posso vacinar todo mundo de uma vez, né? Eu preciso estabelecer critérios e eu preciso garantir que cada indivíduo tenha acesso a 2 doses, né? Quer dizer, é um desafio logístico hercúleo, né? Vamos aí acompanhar e sabemos que temos falhas em alguns momentos, mas temos acertos em outros. De todo jeito, há necessidade de conhecimento, de uma aplicação da logística nesse aspecto, né, desse momento que nós estamos vivendo. Não apenas no ambiente de trabalho convencional, como nós estudamos. Tá certo? Eu vou encerrar essa transmissão e daqui a 2 minutos nós retornamos.